a gente vê uma pessoa humilde, a gente já despreza. Quando nós perguntamos quem é o pregador, quem é o cantor, que a gente vê alguém que está ali, não tem aquele estado de olhar, você fala, ixi, hoje não dá nada. Porque esse é o nosso ponto de vista de enxergar as coisas. Talvez a pessoa não é nem grandes coisas, mas se ele chega pomposo, todo mundo já fala, é ele e ela. Mas agora eu quero voltar não para a minha visão humana, nem a sua. Eu quero que o Senhor nos leve à visão dele nessa noite. Aleluia. Eu quero que o Senhor nos dê uma direção para nós não enxergar como homens comuns, mas como o Senhor nos enxerga. Glória a Deus. E aqui eu entro dentro desse contexto dessa palavra dizendo que Deus sempre vai pegar a minoria para a humanidade. Deus deixa o caso ficar grande. Deus deixa a situação embaraçar. Deus deixa as coisas chegar numa situação que você fala, acabou para mim. Não tem mais jeito, aqui não tem como mais. Deus sempre vai promover esse cenário na nossa vida para Ele agir. Talvez eu falo com pessoas que estão aqui nessa noite, que o seu cenário que você tem visto, você tem perdido o teu sono. Você tem perdido o rumo da tua vida e tem até mesmo desfalecido na fé. E muitos nesse desfalecer para-se de caminhar, de acreditar. É por isso que o Senhor vai nos dizer, para que nós tenhamos um foco, para que nós tenhamos determinação, animamos em cânticos e em salmos uns aos outros. Porque quando algo é demorado, quando o cenário parece que não tem fim, Deus não age. A função das pessoas é perder a fé. Até mesmo o arrebatamento da igreja, a Bíblia vai dizer que o Senhor abreviaria os tempos, como tem abreviado e vai abreviar mais ainda, para que os escolhidos não se perdessem. Porque quando nós vamos ver o descanecer do mundo, está dando medo de viver. Quando nós estamos vendo o descaso da humanidade, parece que os animais, os bichos, eles têm mais sentimento, parece que os bichos têm um posicionamento e a humanidade perdendo o caráter, esfriando no amor e atacando, matando uns aos outros sem ter piedade. A Bíblia fala da misericórdia que Jesus diz. Muitos apresentam ao Senhor com banquete, muitos apresentam ao Senhor, talvez com grandes ofertas, posicionando seus estados e dizendo, eu mantenho a igreja, eu mantenho aquilo, eu tenho para dar, ninguém pode me tirar, ninguém pode desfazer de mim, porque precisa de mim. Só que o Senhor disse, eu quero misericórdia. Talvez você chegou aqui hoje sem ouro, sem prata, mas tem um coração sedento a servir, um coração voltado para Cristo, porque quando eu tenho um coração voltado para Cristo, eu vou servir meu irmão, eu vou servir minha irmã, eu vou servir o que necessita. Servir a Cristo é servir os que é até Cristo, os que Deus mandou nós servir. A Bíblia diz sobre Gideão, o povo de Israel estava a perecer diante de afrontas, diante de um avançar de midianitas, diante de um avançar de inimigos que se uniam para oprimir o povo de Israel, o povo de Deus. E esse povo perdeu a esperança. Esse povo estava vivendo por viver, lutando pelos seus grãos, apenas para ter um pão na mesa e dar um pão para teu filho. Não havia mais uma esperança de abundância. Havia feixes escondidos em lugares inapropriados para manter o pão de cada dia. Por quê? Porque os inimigos atacavam. Aonde eles plantavam, você sabe o que é o esforço, o trabalho de um plantio? Não é só plantar, é o cultivar a terra, é o plantar semente, é o cultivar a semente e manter atento para que bicho não come,
4, mês 8, é mês que já pode escolher as espigas, já pode escolher o trigo. Aí você se prepara. O trigo está bonito esse ano. O trigo vai dar uma safra boa. O trigo vai dar para poder ter uma prosperidade. Vai dar para vender. Vai ter que sobrar semente. Vai ter que plantar. Vai ter que sobrar para a mesa e arrecadar o dinheiro para fazer mais coisa. Aí quando chega o momento, você é todo feliz para colher. Aí chega os inimigos. No outro dia, quando você entra na roça, tá os camelos, tá os animais, o gado do medianita, e acabou com a sua lavoura. O que é que se faz nesse momento? Você se prostra em desespero e chora, porque não tem como uma, 2, 3 pessoas atacar um número de pessoas que parecia gafanhoto. Não tinha como mandar em direto, não tinha como me chamar no particular. Era afronta, era tipo assim: planta para nós, vira escravo nosso. E aquele povo virou escravo do inimigo de Deus. Para os midianitas, o ponto dos inimigos nos enxergar. Os inimigos que não conhecem o braço de Deus, eles olham para mim, olham para você e dizem: coitado, não vai dar nada. Coitadinha, não vai sair nada dali. Mas aí é o momento que nós deixa Deus entrar na nossa vida. Aleluia! É o momento que nós reconhecemos: sou pó e frágil. E agora é só o Senhor, vem a fé. É nesse momento que você tem que achar a tua fé. A Bíblia vai dizer que Gideão pega os seus molhos de trigo e ele leva para o lagar do vinho, porque ninguém iria procurar trigo no lagar de vinho. E ele começa a ter uma estratégia dizendo: eu tenho que zelar a semente. Eu tenho que ter a semente, não posso deixar eles com a semente. Eu tenho que ter para ter o pão do meu filho, eu tenho que zelar. Eu vou colocar no lagar, porque eles não vão no lagar, não é tempo de vinho, não é tempo da uva. Então nada tem no lagar para eles atacar. Então o meu trigo vai para o lagar. O homem de Deus, a mulher de Deus tem que buscar de Deus estratégia. Qual é a sua estratégia? Qual é a sua estratégia? Não é desespero. A estratégia não é desistir. A estratégia é você um ponto de manter firme e segurar a tua semente. Talvez essa semente que eu falo nessa noite é a tua gota de fé. É a tua gota de esperança, dizendo: Deus, se o Senhor não agir, eu não tenho mais nada a fazer. Eu sou dependente do Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus agora olha para o frágil Israel ao ponto humano, porque nada que é de Deus é frágil. Deus não vai precisar de muito para fazer na minha vida e na sua vida. Deus só precisa que nós posicionamos. Deus só precisa que nós permanecemos firmes na posição que Ele nos colocou. A Bíblia diz que o anjo do Senhor agora aparece para Gideão naquele lagar. Eu começo a imaginar essa cena, a cara de Gideão. Eu começo a imaginar Gideão pegando os feixes de trigo, abrindo e pensando consigo assim: meus pais falam de um Deus que eu não conheço, mas eles dizem que conheceu Ele. E onde será que esse Deus está? Porque o Deus que fez coisas tão grandes nos abandonou. O povo tinha parado de orar. Quando você para de buscar Deus, certamente vem coisas de ruínas. Quando você para de buscar, certamente vem situações que vai te entristecer. Gideão lembra da história dos pais, de um Deus que fez. E quando ali em pensamento, cogitando ele pensando, uma voz diga: Gideão, homem valoroso.
midianita. Não tinha verso midianita. Não era israelita. Não tinha verso de israelita. Não parece ser israelita. Quem é esse? Quem é esse? E ele diz: Deus é contigo. Ele responde: se Deus é com nós, olha o que eu tenho aqui. Olha o estado de miséria da nossa vida. Olha o estado de miséria de Israel. Se Deus é por nós e com nós, por que sobrevém tanta ruína? E o Senhor chegou naquele dia para dizer para um homem que ele era valoroso. O Senhor chega com palavra para primeiramente curar o seu psicológico. O Senhor vai colocar, vai erguer você para colocar de pé, psicologicamente e emocionalmente. Você é valoroso, você é de Deus e Deus é contigo. Aleluia. Entenda que quando alguém diz Deus é contigo, ele está dizendo: não tema, porque Deus vai fazer o impossível para você. Aleluia. Deus é contigo, não é para te matar, mas é para te levantar. Deus é contigo para mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus na tua vida, Ele é Deus do seu povo, Ele é Deus que te guarda na tua entrada, na tua saída, e Ele é Deus que vai conter com os seus inimigos. Aleluia. Gideão estava frustrado. Se Deus é comigo, olha a minha situação, como é, pastor Luiz, pastor Marquinhos, que Deus é comigo e eu estou enfermo na cama. Como é que Deus é comigo e ali na minha casa está destruída, e ali na minha casa falta o pão. Deixa eu te falar, Deus não é sobre te dar o pão, Deus não é sobre vir uma prova na tua vida. Deus é aquele que vem para te levantar para recomeçar, ainda que o cenário é de guerra, ainda que o cenário é de fome, ainda que o cenário é de destruição. Deus, quando Ele chega e fala: sou contigo, vai voltar a florescer o teu jardim, sou contigo, vai voltar a sorrir, vai cantar, sou contigo, vai ter guerra, mas sou eu que vou enfrentar por você. Alegra quando o Senhor falar que é contigo. Alegra quando o Senhor te chamar de valente. Aí você fala: eu estou com medo até da minha sombra, eu sou contigo, mas eu não acredito. Então eu quero te dizer: volta a crer, volta a acreditar que Deus nessa noite vai mudar o teu cenário. Volta a acreditar, porque Deus vai começar a te restaurar. Veja o contexto. Deus agora fala com Gideão, sim ou não? Sim. Levantou ele com uma palavra. A palavra tem poder de matar ou de dar vida, de dar esperança. Tem gente que quer jogar os seus sonhos no pé, mas Deus chega para falar que os teus sonhos vão se realizar. Aleluia. Naquele momento, aquela palavra, ele fala: Deus é contigo e você é valoroso. Deus está dizendo: estou te curando dos seus traumas. Aleluia. Para mim começar a trabalhar contigo, andar contigo dentro desse vale, eu preciso de você ser curado. Deus não anda com doente, Deus não anda com fracassado. Deus chama, Deus cura, Deus levanta e agora fala: vem comigo. Nesse momento Gideão faz prova: se tu é comigo, espera aqui. Vou matar um cabrito, vou preparar o bolo, vou voltar. Quando eu voltar, será quanto tempo demorou esse cabrito de ser preparado? Cozinhou, colocou na panela, amassou o bolo, assou o bolo. E ele fala: se Deus é comigo, eu volto naquele lugar, debaixo do cavalo, e ele vai estar lá. E o Senhor falou: vai preparar o sacrifício. Começa a preparar o teu altar. Começa a apresentar a Deus com sacrifício. Muitas vezes nós não entendemos como apresentar diante de Deus. Como é que uma pessoa que estava sendo roubado ia pegar um cordeirinho para fazer um sacrifício? Como é que alguém que estava sendo defraudado conheceu alguém que disse que era com ele e ele fala: vou preparar o sacrifício? Espera aí, a casa dele não era, de Gideão não era casa de crente. Como é que Gideão sabe
anjo do Senhor no Velho Testamento é Cristo. Ele não se apresenta como Cristo porque ele se apresentaria antes como Cordeiro. Ele se apresentou para Abraão debaixo da árvore também, quando disse que Sara daria um filho. Ele se apresenta para Gideão agora e espera o sacrifício. E a Bíblia diz que Gideão, quando chega e fala: epa, ele esperou mesmo, porque Deus vela para a tua palavra se cumprir. O que ele fala que faz, ele faz. Se ele diz que vai fazer, aquieta com a sua sangria. Se ele diz que vai fazer, para de murmurar para ele fazer. Para de inquietar, para de fazer alguma coisa e começa apenas a adorar. Porque tem pessoas querendo ajudar Deus a fazer, se não sabe nem manusear o seu dedo direito da mão esquerda. Então para de sangria para ele fazer. Gideão chega e coloca a espada, pega a espada, a ponta da espada, e o fogo acende. O fogo acende. Eu trouxe aqui um versículo, dia da festividade, Apocalipse 8:4, Apocalipse 8:4, que é a oração do santo, né? O anjo deu incensário. Amém, crianças de Deus? Cordeiro de Cristo, dá um glória aí. Ele pega agora o seu incensário, pega as minhas e a sua oração no incensário. E ele vai no altar de Deus, pega a brasa junto com o incensário e a oração no santo. E a fumaça sobe e Deus recebe o cheiro do sacrifício. Foi por isso que Gideão colocou o sacrifício e a espada foi no sacrifício e o fogo veio. Assim como o sacrifício de Abel, que ele se apresentou um cordeiro também, que era o sacrifício e o fogo veio. Porque Deus vai sempre receber a essência. Deus não vai receber a matéria, mas ele transforma em essência. Tem oração de cristão aqui nessa noite. Tem oração de mãe que tem chorado aqui nessa noite. Tem oração de esposa, de homens, pais aqui nessa noite. Que Deus está transformando em essência. O anjo está pegando o incensário e está levando como cheiro suave a língua de Deus. E quando Deus sente o cheiro, a resposta é certa. Quando Deus agrada do perfume, a resposta é certa. Tem perfume para Jesus na sua oração, tem perfume para Jesus no seu louvor, tem perfume para Jesus na sua ministração. Então deixa Deus te incendiar, deixa Deus queimar teu coração, deixa a chama da tua fé subir como um perfume suave as narinas daquele que te fez, daquele que te chamou. Pode exaltar o seu pastor nessa noite. A ele, para ele, ao nome dele são todas as coisas, ele pertence todas as coisas. E como cheiro das narinas de Deus. Aleluia. Tem um perfume suave subindo do altar. Tem cheiro de mirra fresca, tirado diretamente da oliveira. Chega e está com cor esverdeada, de tão fresca que ela é. Tem resposta grande chegando essa semana para algumas pessoas. Diz o Senhor para ti nessa noite, igreja. Tem causa impossível para o homem sendo resolvida dentro desta semana que vai começar. Eu vejo como óleo verde diretamente da videira derramando sobre algumas cabeças e Deus dizendo: subirá, subirá, como júbilo subirá. Cadê os adoradores de Cristo? Cadê os adoradores de Cristo? Cadê aqueles que têm causa impossível para Deus entrar dentro daquele fórum, para Deus entrar pela medicina, para Deus usar juízo e teu favor nessa noite? A Bíblia diz que Gideão agora entrega o sacrifício e ele fica meio perdido e confuso, dizendo: é ou não é? É ou não é? Porque eu não estou acostumado a receber a visita do céu. Eu não estou acostumado com as coisas divinas. As coisas divinas nos confundem. As coisas divinas, a gente fica meio abobaiado, demora a entender, demora a cair a ficha. Porque é coisas espirituais.
Ele disse: Senhor, se é Deus que me chamou, eu vou colocar lã, e esta lã vai amanhecer molhada em plena terra seca. Assim no outro dia amanheceu a lã molhada em a terra seca. E ele disse: pois agora eu vou fazer mais uma provinha com o Senhor. Perdoe minha ignorância, mas estou com medo. Não posso tomar decisões precipitadas, porque o que o Senhor vai me pedir vai me custar. Que Deus vai te pedir, vai te usar. Prepara-te. Deus é Deus que desonera o céu e derrama na terra. Mas Deus também vai querer de você. Está preparado? Cinge o lombro. Senhor, então agora a lã vai ser molhada na terra seca. Agora eu quero a lã seca na terra molhada. No outro dia a lã está molhada e a terra seca. No outro dia a terra está seca e a lã está molhada. Reverteu o quadro da prova. E agora o Senhor disse para Gideão: tu fizeste prova e eu provei que eu sou contigo. Agora eu vou te provar se você vai andar comigo. Você não entendeu? Você me provou e eu te provei que sou contigo. Agora eu vou te pedir para provar se eu posso contar contigo. Senhor, o que é que o Senhor quer agora? Vamos embora, é nós. Vamos embora. Mas Jesus, bora? Está empolgadinho, é emocionado. Não é assim que as coisas funcionam na terra, não. As coisas na terra é contra principado e potestade, que você vai ter que enfrentar. Eu recebi o sacrifício com fogo, recebi a sua petição, te provei. Mas tem algo para mim voltar a operar no meio de Israel. Tem algo para mim voltar a operar no meio deste povo. Eu preciso que você faça algo. O que, Senhor? Quebra os altares dos deuses estranhos. Quebra os altares da idolatria. Quebra os altares da incredulidade. Porque quando a nossa incredulidade, o coração é duro, é um altar que não é para Deus, é um altar que não tem sacrifício, é um altar que não tem adoração. E ali havia deuses pagãos no meio do povo. Gideão agora levanta. Imagina Gideão pegando ali um cutelo, um martelo, não sei o que ele arrumou na frente, e ele começa a quebrar os altares. E o Senhor disse agora: Gideão, levanta um altar para mim. Eu quero saber se você já levantou um altar da adoração na sua casa. Para dizer: dentro da minha casa não é lugar de mamon, dentro da minha casa não é lugar de almer, dentro da minha casa não é lugar, aleluia, de sacrilégio. Dentro da minha casa é de adoração. Faça da tua casa o altar do Senhor, faça do teu quarto o altar do Senhor, faça da tua sala o altar do Senhor. Dentro da tua casa você precisa levantar dizendo: aqui dentro não serve dois deuses, aqui dentro só tem um Deus, aqui dentro não é, aqui dentro é 100%. Porque tem pessoa que é o pé do mundo, o pé da igreja, tem pessoa que serve Deus no domingo e na segunda serve o amor. Eu quero te dizer: começa a destruir os altares e começa a edificar a essência do Senhor. Aleluia. Gideão levanta o altar para o Senhor, quebrou os dos deuses dos ídolos, e agora pega mais um sacrifício. Mais um. E pega este sacrifício e coloca no altar e sacrifica ao Senhor. E agora o Senhor fala: sai. Cadê os mimadinhos? Tem cadê da saia da mamãe? Salvou-se fulano for. Se não foi, eu também não foi, eu vim. Porque quando Deus salvar meu marido, eu venho. Quando Deus salvar minha esposa, eu venho. Quando Deus me dá casamento, eu faço. Vai ficar para trás. Vai ficar esquecido, porque Deus não tem compromisso com esse tipo de gente. Deus vira para Gideão e fala: agora sai, porque quando o dia raiar, a pipoca vai estourar no lombo daqueles que ficam aqui. Mas eu sou contigo, estou te tirando. Quando Deus falar contigo, ouça o que Deus está falando. Porque tem pessoas que estão orando a Deus pedindo resposta, e Deus já deu resposta, já falou. Mas ele pega uma mula com a sonda no ouvido, dizendo: não é ainda o que eu quero escutar. Não falou: para de ser criança, para de fazer birra com Deus. Se Deus falando o tempo, tu vai levar no lombo. Deus vai te quebrar no meio. E vai precisar fazer igual Paulo, ser carregado. Tem pessoas fazendo prova com Deus. Tem pessoas falando: Deus quer uma
de Deus estava aberto, estava lá. Quer juntar o seu mundugo cheio de chofre de diabo e dizer, não é Deus que mandou, mentira. Deus está dizendo aqui, não tem mais resposta porque eu já dei. E se temar agora não tem mais vez. Vai ter as consequências. É isso, pastor, estou falando tudo. Estou igual o Gideão, estou dando linha, ó. Tirando meu nome da época. Deus mandar falar, eu falo. Mandar fazer, eu faço. Vou correr. Gideão, ó. Quando o dia amanheceu, a parentela, o povo olhou para os altares quebrados e disse, quem quebrou os altares? Outro diga, cadê o perturbado? Cadê o aparecido que não está aqui? Quem é? Não é quem que é aparecido arraiado? Porque é assim quando Deus chama, né? Acha que Deus só usa? Acha que Deus só fala com ela, com ele? Ah, se não foi ele, se não foi ela? Se foi Deus que chamou, é ele ou é ela? E pronto. Aí deu com Deus. Engula pouco para ir devagar, que é melhor. Quem que está falando? Tá de Gideão. Cadê ele? Chama ele, pega ele, vamos acabar com ele agora. Só que Deus já tinha pegado e levado ele para dar o livramento. Deixa eu falar, vocês nunca vão derrubar quem Deus levantou. Se ele tiver, se ela tiver na obediência, na vontade do Senhor, para de perturbar, porque vai levar. Não atrapalha quem Deus chamou, não, porque é doído. Deus vai pede coisa que dói na gente, a gente está fazendo apenas para obedecer. A Bíblia está dizendo agora, resumindo, queridos. A Bíblia agora está dizendo aqui onde nós lemos no versículo 9, que Deus agora vai fortalecer as mãos de Gideão. Aleluia. Gideão já estava na fiação obedecendo a Deus. Gideão já tinha quebrado os altares, já tinha sacrificado o sacrifício. E agora Deus mandou ele sair dizendo, agora vai olhar para os medianitas. Está vendo aqueles medianitas? Você acha que você pode vencer? Deus está dizendo, olha para o cenário da tua vida aqui nessa noite. Eu estou acabando daqui a pouquinho. Dá alguns minutos ali para terminar o culto. Olha para o cenário da tua vida. Olha para o tamanho da guerra que você está vivendo. Olha para a afronta dos inimigos que tem te afrontado. Você acha que você consegue vencer? Eu quero te dizer nessa noite, o Senhor vai vencer por ti. Aleluia. O Senhor comprou tua briga aqui nessa noite. O Senhor comprou minha guerra aqui nessa noite. E o Senhor vai pelejar. Continua no poste da vigilância. Continua com o binóculo 4D para vigiar. Mas Joyce, eu vejo alguém chegando para falar algo com você. E é como se a palavra dessa pessoa que falasse contigo sussurrasse no seu ouvido. E começasse a cogitar seu pensamento em pensamentos duvidosos. O Senhor está dizendo, vigia, porque não vem da parte de Deus. Que tem alguém querendo fazer a tua cabeça, viria para tentar fazer a tua cabeça, para colocar seu pensamento duvidoso, para te tirar da presença de Deus. E o Senhor está te dizendo, vigia, porque o adversário está armando para te tirar da posição, porque por grande fúria ele está contra ti. Mas o Senhor diz, permaneça firme, porque tem uma mão forte te blindando assim. Tem uma mão te sustentando. E você vai dizer, se não fosse Deus, eita glória, eu não teria sobrevivido. Ai, se não fosse Deus, eu não teria visto o meu milagre. Eita, a bandeira Satanás está querendo roubar teu milagre. Mas Deus está dizendo, firme está a mão dele contra o inimigo te sustentado na fé. Aleluia. Aleluia. E o Senhor disse aqui, queridos, o verso 9, pega o teu servo. Pega quem? Fé. Vou dar o nome do servo, que ele mandou chamar tá de dois, né? Então sempre quando Deus chama tem que ter alguém. A gente tem que ser, nunca anda sozinho. Nunca Deus chamou para andar sozinho. Jesus diz, não andei sozinho. Um ou dois tem que estar consigo. E desce a tenda. Começa a ver o arraial.
midianita é grande. Mas lá eu vou fortalecer as tuas mãos. Aleluias. O pão sovado está dizendo de Israel fraco, humanamente falando. O Israel que estava em escassez. Porque quando a gente está na prova, a gente é frágil. Quando a gente está no deserto, a gente fica tão frágil. Quem não chora, chora. Quem não ora, ora. Até ateu, contando a situação, mas não avião caindo. Se um ateu lá dentro grita, Deus nos salva. A Bíblia diz que o Senhor fala, desce no arraial e veja que eu vou fortalecer você. As mãos. Porque o psicológico e emocional, Jesus já tinha limpado e curado. E quando ele desce, ali está um homem contando um sonho. Que viu um pão sovado, ungindo na tenda do líder deles. E aquele pão entrava dentro da tenda da liderança dos midianitas. E a tenda esparramava no chão, caía. E outro dizia, não é esse o ungido tal de Gideão? Não é esse a qual o Senhor entregou? Deus não revelou a Gideão, mas Deus usou os inimigos para revelar quem era Gideão. Mas ao falar de Gideão, não falava de um homem. Para falar de Gideão, tinha que falar do Senhor. E os seus inimigos vão ter que reconhecer. Não é esse Gideão a qual o Senhor, por aí, era medianita, não temia o Senhor, mas ele declarou em alto e bom som, é o Senhor que entregou o arraial, os midianitas, nas mãos. Espada de Deus está com Gideão. Deixa eu te falar, sai daqui nessa noite entendendo que a espada de Deus, o próprio Deus já colocou na tua mão para te dizer, não é mais frágil, não é mais pequeno, mas sou eu, Deus grande e forte, sou eu, Deus da fortaleza, que vou pelejar. Aleluias. O anjo poderia dizer para Gideão tudo aquilo. Não é assim que você vai na igreja? Eu vou lá para Deus me revelar. Eu vou lá para Deus usar um vaso. Só que o anjo não falou com Gideão. O anjo usou a boca dos midianitas. O anjo deu um sonho. E Deus vai lá e fala, desce, porque eu vou revelar para você. Os inimigos decretou a falência deles. Deus revelou, presta atenção aqui para mim terminar. Deus revelou os inimigos. E o Senhor vai revelar. Essa semana que vai começar, de hoje até que vai começar, vai chegar pela próxima quinta-feira, o quarto elo. Deus vai começar a revelar. Vai ter pessoas chegando para pedir perdão para outros. Porque o próprio Deus vai falar, se não se consertar, vai descer. Vai ter pessoas se posicionando e vai parar de contender com você. Escuta o que eu estou te dizendo aqui nessa noite. Deus revelou para os inimigos de Gideão que a tenda do líder dos midianitas do adversário caía. E o outro interpretou dizendo, entregaste os inimigos na mão de Gideão. Permaneça firme na vigilância, que o que é seu vai voltar para a sua mão. Estou entregando o recado de Deus aqui já dentro da palavra. Estou trazendo revelações de Deus dentro da palavra. Revelação de Deus na palavra. Quando Gideão escutou dizendo que a espada de Deus era com Gideão e que os midianitas cairia na espada dele, Deus estava dizendo para os adversários que ele já estava derrotado. Os meus e os seus inimigos já estão derrotados para a glória de Deus. Quem te afrontou de hoje em diante não te afronta mais. Quem te perseguir a partir de hoje, o próprio Deus vai se revelar dentro do quarto deles. Que se eles continuar, Deus vai destruir.
casa. E Deus quer trabalhar dentro desses lares. Que vai ter conserto de Deus. Vai te pedir perdão e você vai perdoar, vai abraçar de verdade. Não é para guardar mazela no seu coração, porque já é o agir de Deus. Não precisa ter medo dizendo, eu vou vigiar. Você vai vigiar sim, mas você já está vendo o agir de Deus. Vai ter pai perdoando filhos. Porque tem filhos que não podem entrar dentro da casa da mãe por causa do pai. Tem família que não se reúne mais porque tem inimizade, o outro vai dar e não se encontra mais. E Deus está dizendo que nessa noite Ele está revelando o conserto. Esta semana vai ser uma semana. Pode fazer prova com Deus. Eu estou no púlpito com a Bíblia aberta e a mão na Bíblia, e a mesma revelação que Gideão teve. Vai ter casamento sendo restaurado. Perdoa. Eu sei que é difícil falar neste assunto. Eu sei que é difícil perdoar certas coisas. Mas o Senhor está dizendo, não é confiar no homem, é confiar em Deus. Perdoa. Porque Deus vai trazer algo tão grande. O dilema de Satanás é dizer, não perdoa não. O dilema de Satanás é falar, só se você for boba, vai fazer de novo. Só que Deus está dizendo, perdoa. Porque Deus sabe o que Satanás fez para acabar com esse casamento. Não vou contar. Tem coisa que é secreto. Você sabe o que Deus está falando. Perdoa. Porque já é um agir de Deus. Você e a sua casa vai servir o Senhor. Você e sua casa vai ser restaurada. Vai ter vida no altar. Deus está dizendo aqui que está preparando uma mesa na presença dos inimigos. Porque já tinha aplauso para ver a derrota desse divórcio. Já espero tinha hora dessa separação acontecer. Já está nas farofas para acontecer. Só que Deus está dizendo, perdoa. Vai alguém bater na porta. Alguém vai mandar uma mensagem com vergonha de ligar primeiro. Responda. Responda. Oi. Ah, pastora, não manda fazer isso não. Você quer viver agora na segunda casa na sua vida? É revelação bíblica. É revelação da palavra. Glória a Deus, aleluia. Não é revelação que, não, é revelação aqui, ó. Os inimigos estão recebendo revelação de Deus. Que eles perderam força contra a sua casa. Aleluia. Tem macumbeiro que vai passar na peneira por esses dias, porque tentou contra cristão. Aleluia. A pastora, você perdoa todo mundo. Perdoa. Eu perdoo. Porque sou eu que sou curada. Tem pessoas que a amizade antiga aqui, ó. Estou dentro de revelação. Estou acabando. O inimigo criou situação, me disse que não ficou resolvido. E essa pessoa tem saudade de você. E você também tem saudade dessa pessoa e não entende o que aconteceu. Tem coisa que é jararaca mesmo. Mas tem situação que as pessoas amam só para ver amizade. Porque a amizade que ora, a amizade que dá conselho, a amizade que apoia nas coisas boas, que anda com a pessoa, e de repente alguém cria a situação para você não ter mais amizade, você fica sozinha chorando. Deus vai restaurar a amizade, porque tem amizade que é de Deus. E Deus vai restaurar. Estou falando, o Senhor nessa noite está falando de restauração. Você já conhece o final dessa história de Gideão? Gideão agora coloca o povo à parte que Deus manda. Ele volta fortalecido depois que ele ouviu que Deus entregaria eles, os inimigos, para ele. E Deus agora fala, põe a parte. Nós conhecemos a parte dos 300. 32 mil ficou 300. E ele agora posiciona e coloca a fila de 100. 3 filas. 100 em cada fila.
E ele diz: faça tudo o que eu fizer. E com o toque da buzina, vocês vão quebrar o cântaro. Vocês vão tocar a buzina, vai quebrar o cântaro. Pega as suas tochas. Sempre naquilo que nós vamos apresentar para Deus tem que ter fogo. Já vou acabar o culto, mas eu quero te dizer: não tem como não ter fogo na minha vida. Não tem como dizer que é cristão e vive apagado na cinza. Ela está apagado, ela está em ruína. A Bíblia vai dizer que tinha tocha e tinha trombeta. Onde tem uma igreja com fogo, tem oração, tem cântico, tem aleluia, tem glória a Deus. Aleluia. Onde tem uma igreja avivada, é o povo barulhento, não tem como olhar com cara de joelho no lugar, não. Eu sei que tem dia que você não dá para boas coisas, não, mas isso é um dia na vida. A gente não anda igual o Gilão a vida toda. E eles agora dizem: quando eu tocar, vocês quebram o canto. E quando o toque da buzina, da trombeta tocou, deixa eu te dizer, não foi os 300 que sujou a mão de sangue com Midianita. Foi o toque da trombeta que eles tocaram e começaram a quebrar os cantos. Quando quebrou o canto, eles pegaram a tocha. Quando eles pegam a tocha e aquele barulho de buzina tocando, os próprios midianitas, eles se atracam um com o outro, a espada matando um por um, e outros fugiam correndo e abandonou o arraial. Assim como a revelação que a tenda do líder caía, a tenda caiu, o arraial fugiu, morreu os midianitas, e o povo de Israel voltou a ser vitorioso. Coloca-te de pé nessa noite, pega a sua buzina agora que é a sua voz, aleluia, pega, aleluia, a sua tocha agora que é a sua oração, aleluia. Nós vamos fazer mais um clamor nessa noite, aleluia. Você que chegou aqui, nós já fez o clamor da campanha. No começo, irmão, chega cedo. O culto é 7 horas, 7h30 o louvor, 8 horas já pregação. Assim que o pastor Marquinhos passou para mim, nós já fizemos o clamor da campanha. Mas chegou pessoas depois. Eu vou fazer mais uma oração. Você que chegou depois da oração, pega o seu fio de escarlate aí e apresenta aí o Senhor, aleluia, em oração. Apresenta aí ao Senhor. E eu quero te dizer que o Deus que entregou vitória para Israel já entregou vitória na sua mão. Você já não vai orar mais pedindo vitória, você já vai orar agradecendo a Deus pelos livramentos, e você vai pedir Deus sabedoria para você entender quando as coisas começar a acontecer em teu favor. Aleluia, glória a Jesus. E não, se essa oração, onde é a Rosilda? Faz um favor para mim, pega ali a salva.